da Federal de Santa Catarina, né? E ela tem um artigo publicado no SIGS 2020, a Large Scale Evaluation of the Rubric for Automatic Assessment of Algorithm and Programming Concepts. E aí fica à vontade, Natália, para fazer sua apresentação, depois a gente conversa. Perfeito. Obrigado, né, pela apresentação. Obrigada a vocês. Bom, eu sou a Natália, eu vou apresentar então a Large Scale Evaluation for Rubric for Automatic Assessment of Algorithms and Programming Concepts. Esse trabalho ele foi publicado no CIBC e foi desenvolvido lá dentro da iniciativa Computação na Escola da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, iniciando então por um contexto, a gente sabe que a computação hoje em dia ela é onipresente, independentemente da área de atuação de uma pessoa, ela precisa conhecer os conceitos, né, e práticas básicas da computação. E seguindo nessa demanda, vários países ao redor do mundo iniciaram o processo de inserção da computação já na educação básica. Inclusive no Brasil, em 2018, o CNE estava discutindo incluir a computação já na Base Nacional Comum Curricular. Na última versão, não tinha lá ainda uma área de computação, mas a gente já tinha aqui hoje pensamento computacional dentro da área de matemática. Claro, não é o que a gente deseja, mas já é alguma coisa. Então, seguindo esse novo trend da inserção da computação ou do pensamento computacional na educação básica, existem já diversos frameworks, diretrizes que abordam como que a gente, então, pode ensinar os conceitos, né, de pensamento computacional dentro da educação básica. Um deles é o K-12 Computer Science Framework, criado pela Associação de Professores de Ciência da Computação. Esse framework ele iniciou-se lá em 2005, então é uma referência bastante robusta, e eles definem várias práticas. Dentro dessas práticas, tem 4 delas que são relacionadas ao pensamento computacional. E, além disso, eles também definem 5 conceitos, sendo que um deles é algoritmos de programação, e eles fazem uma relação com cada um desses subconceitos de algoritmos de programação com as práticas do pensamento computacional. Então, se você quer operacionalizar essas práticas, você pode, então, utilizar, seja uma linguagem de programação, para aplicar os conceitos de algoritmos de programação indiretamente, você vai estar, então, aplicando essas práticas do pensamento computacional. Outros frameworks, outras diretrizes, outros currículos podem definir de forma diferente, mas neste framework, especificamente, ele define dessa forma. E é sumariamente baseado neste framework que o trabalho foi desenvolvido. Então, pensando na operacionalização do pensamento computacional por meio dos conceitos de algoritmos de programação, a gente imagina, então, utilizar um ambiente de programação. Só que na educação básica, a gente não pode pegar, por exemplo, C++ ou Java e ensinar lá uma criança de 5, 6 anos a programar. Para isso, a gente tem alguns ambientes de programação baseados em blocos, sendo que um deles é o App Inventor. O que seria, então, um ambiente baseado em blocos? A pessoa ela não precisa digitar textualmente os comandos de programação, basta encaixar esses blocos, de forma lógica, claro, para definir o comportamento, então, do programa. E o App Inventor ele é interessante porque ele permite qualquer pessoa a criar um aplicativo para Android. Então, dado que hoje em dia muita gente, né, tem celular, os aplicativos são usados amplamente pela população, é interessante para o aluno, para o adolescente, ele poder criar o próprio aplicativo dele. Então, tem mais esse fator de motivação. Então, claro, existem diversas formas de utilizar o App Inventor para abordar os conceitos de algoritmos de programação que estão relacionados às práticas do pensamento computacional. Uma dessas formas é por meio de atividades abertas. As atividades abertas, que a gente chama, seriam atividades em que não existe uma solução única. Então, para uma atividade, um aluno pode criar uma solução, outro aluno cria outra solução diferente daquela, porém ela ainda é considerada elas ainda são consideradas soluções corretas. Então, coloquei aqui um exemplo como que a gente pode então avaliar esse tipo de atividade. Pensando
na avaliação por meio do código-fonte de um aplicativo criado com a Content. Então, o professor ele pode definir um tópico. Eu havia colocado aqui conscientização do combate aos zika-vírus, mas, né, dado nossa atual situação, uma outra ideia seria também combate ao coronavírus. E aí, os alunos eles vão programar um aplicativo relacionado a este tópico, e o professor vai pegar, então, esse aplicativo criado pelo aluno e analisar o código-fonte, verificando lá quais conceitos de algoritmos de programação o aluno aplicou. E com base nessa análise, o professor, então, pode dar uma nota final ali para aquele projeto do aluno. Porém, essa avaliação, quando ela é feita pelo professor, ela rapidamente se torna uma tarefa repetitiva, porque pensando numa turma de 30, 40 alunos, que muitas das vezes o professor não tem só uma turma, né, na educação básica, então ele tem que avaliar uma quantidade significativa de aplicativos. Além disso, muitas das vezes, professores diferentes enfatizam características diferentes, conceitos diferentes. Ainda que o objetivo da avaliação seja o mesmo, um professor pode atribuir um peso maior a determinado conceito. Por exemplo, um professor pode achar que o conceito de condicional seja mais importante do conceito de laço. Então, isso, claro, não é o desejado. Se o objetivo da avaliação é o mesmo, espera-se que haja uma avaliação consistente. Além disso, a avaliação manual feita pelo professor deste aplicativo, ela consome um tempo e um esforço considerável. Alguma forma de, vamos dizer assim, mitigar essas dificuldades seriam por meio da avaliação automatizada. Então, uma avaliação feita por uma ferramenta automática melhoraria a consistência, porque todas essas avaliações elas seriam feitas da mesma forma e, além disso, seria feito com muito mais rapidez, dada a capacidade dos computadores hoje em dia. Além disso, com um avaliador automatizado, uma ferramenta deste tipo, o professor teria um tempo a mais aí livre e poderia utilizar esse tempo para auxiliar o aluno ou até mesmo avaliar aspectos mais subjetivos que não são passíveis de serem avaliados de forma automatizada. Então, pensando naquele processo automatizado de avaliação, nessas últimas etapas aqui de análise do código-fonte, ela seria então feita com base em uma rúbrica. E que seria uma rúbrica? Uma rúbrica é basicamente uma matriz, então você vai ter diversos critérios, A, B, C, D, N critérios, e níveis de performance para cada um desses critérios. Então, dado um critério, o aluno pode receber um nível 1, ou um nível 2, ou um nível 0 de performance para aquele critério. Utilizando como entrada uma rúbrica, esse analisador, então, ele analisa o código de forma automatizada e, dado os conceitos aplicados pelo aluno, ele atribui uma nota final àquele projeto. Então, utilizando como base o framework do CSA, a gente olhou lá os níveis 1B, 2 e 3A, seriam ali entre 8 a 16 anos, para os quais eles são indicados. E eu coloquei aqui um pedaço desse framework para vocês terem uma ideia como que eles definem. Então, por exemplo, para o subconceito de variáveis do conceito de algoritmos de programação, para o nível 1B, ele inicia lá de uma forma mais simples, que basta apenas criar programas que usam variáveis para guardar e modificar dados. Já no nível 2, então, esse não basta apenas criar variáveis e fazer operações com elas, é necessário também nomear claramente essas variáveis. No nível 3A, ele já envolve o uso de estruturas de dados mais complexas, como listas, e assim por diante. Então, cada um dos subconceitos deste framework é definido dessa forma. E vocês notem aqui que tem, entre parênteses, P5.2, P5.1, isso se refere às práticas do pensamento computacional definidas pelo framework. Então, lá tem, onde diz, entre parênteses, o subconceito de variáveis, mostra claramente que esse subconceito ele está relacionado à prática simples, que seria a prática de criar artefatos computacionais. E aí o framework define diversos subconceitos dessa forma. Então, é claramente descrito lá, para cada subconceito, sobre qual prática ele se relaciona. E aí, com base nesse framework e também com objetivos de aprendizagem da literatura, a gente
criou, então, utilizou o processo GQM, que é o Goal Question Methods, para definir a criação dos livros. Então, o objetivo principal foi avaliar o pensamento computacional, claro, com base no código-fonte do aplicativo criado pelo aluno, criado como uma solução para uma atividade aberta, no contexto de educação básica. Então, pegando lá os objetivos de aprendizagem do CSA, a gente definiu uma questão, como sempre, o nível de performance do aluno em algoritmos de programação relacionado às práticas do pensamento computacional conforme definidos no framework. E uma segunda questão, as práticas do pensamento computacional móvel, isso é especificamente o conceito relacionado à programação com aplicativo, que permite criar aplicativos móveis, então não necessariamente esses objetivos sejam aplicáveis, por exemplo, a outros ambientes de programação visual baseado em blocos, tal como o Spark. Então, definidas essas duas questões, nós refinamos isso para algumas métricas, para extrair algumas coisas do código para responder essas questões. Então, note que aqui nós definimos duas grandes questões. Isso a gente vai chamar de duas grandes subdimensões do modelo de avaliação. E aí, acho que foi dois. E aí, aqui tem um pedaço dessa rúbrica que nós definimos. Então, nós temos 15 critérios, sendo que cada critério foi definido o nível de performance para cada um. E nós que aqui, com base naquelas perguntas que nós definimos, nós também colocamos aqui duas subdimensões, a dimensão do algoritmo de programação e a dimensão de computação móvel, claro, relacionada a aplicativos com atendente. Notem que aqui, por exemplo, para o critério de variáveis, para o primeiro nível de performance, inicia-se com o não uso de variáveis. Já para o primeiro nível, é necessário que se use algumas variáveis pré-definidas lá dentro do próprio ambiente do Open Template. Já para receber uma nota para o nível 2, seria criação e operação com variáveis, ou seja, não basta só usar variáveis pré-definidas, é necessário também criar as próprias variáveis e fazer a operação com elas. E aí aqui tem uma imagem da interface dessa rúbrica automatizada. Então, a rúbrica está disponível por meio deste link. Nessa rúbrica, a gente mostra, após a avaliação automatizada, cada critério e qual a pontuação que o projeto recebeu para determinado critério. Então, ao final, com base em todos esses critérios e a avaliação de todos eles, nós definimos uma nota, né? É feito o cálculo dessa nota. E aí, seguindo uma ideia de uma coisa mais gamificada, com base na nota, o projeto do aluno recebe uma faixa ninja. Então, se ele tira uma nota alta, lá perto de uma nota 10, uma nota 9, ele recebe uma faixa marrom ou preta. Se ele recebe uma nota mais baixa, então ele vai receber uma faixa branca e amarela. Isso é interessante, porque utilizando essa ferramenta na prática, a gente notou que alguns alunos até queriam melhorar o seu aplicativo, não porque eles tinham recebido uma nota baixa em tal critério, mas porque eles queriam melhorar a faixa do seu nível. Então, isso é uma coisa interessante também. Além disso, tem um link na própria ferramenta para acessar a rúbrica. Então, a nossa pergunta principal, o artigo que eu estou apresentando para vocês, foi: ok, nós temos um modelo de avaliação automatizado, porém, este modelo ele avalia o conhecimento computacional com base nos conceitos de algoritmos de programação de uma forma válida, porque não adianta eu criar uma ferramenta de avaliação e ela não avaliar o que eu quero que ela avalie. Então, para isso, nós fizemos o download de 88 mil aplicativos na galeria Pinventure, então vejo que é um número bem grande, não é à toa que o nome do artigo é a Large Scale Analysis, e esse download foi feito em junho de 2018. Nós, então, avaliamos estes aplicativos com a ferramenta Codemaster, contém a rúbrica definida com base no framework do CSA. Avaliados esses aplicativos, nós obtemos uma tabela gigante, com 88 mil e poucas linhas. Alguns aplicativos desses a gente não conseguiu avaliar por alguns aspectos técnicos, mas conseguimos avaliar com sucesso 88.812 aplicativos. E aí, para cada aplicativo, a gente tem nas colunas a nota, pontuação média de cada critério para aquele aplicativo. Aqui tem um raio-x, né, desses itens avaliados. Então, por exemplo,
a gente nota algumas coisas interessantes olhando esse gráfico. O item mapas, veja que pouquíssimos aplicativos receberam uma pontuação acima de 1 ponto. Então, a gente foi ver isso depois mais profundidade e notamos que apenas 72 aplicativos receberam uma pontuação acima de 0. Por quê? Porque nossa base de dados era de junho de 2018 e o mapa tinha sido adicionado recentemente, no tempo. Então, a gente tinha poucos aplicativos com mapas. No entanto, os demais critérios, como se seriam itens que já estavam lá há muito mais tempo, a gente tem uma pontuação que faz sentido. Por exemplo, para o item eventos, dado que a Inventor é um ambiente de linguagem, um ambiente de programação baseado em blocos, baseado em eventos, a gente nota que muitos aplicativos, mais de 80% dos aplicativos, receberam uma pontuação acima de 1. Então, aqui já dá para ter uma visão geral de como foi a pontuação de 88.812 aplicativos analisados. E aí, inicialmente, fizemos primeiro uma análise da confiabilidade por meio do álcool de compra. Então, tivemos um valor de 0,84. Este valor é um valor considerado bom. E calculamos também a correlação do item total e o álcool de compra se o item é deletado da rua. Como que a gente interpreta, então, esses números? Essa correlação item total, a ideia é que este número ele seja maior do que 0,29. E a gente nota aqui que todos os critérios receberam uma pontuação maior do que 0,29, exceto o item mapas, que é o item que tinha sido recentemente adicionado da APV. A mesma coisa para o alfa de Comba. A ideia do alfa de Comba é que quando o item é deletado do instrumento, né, na rúbrica, ele não aumente esse alfa de Comba, porque isso significa que o fato do item estar dentro dessa rúbrica está atrapalhando, ele está piorando o instrumento. E a gente nota aqui que todos os itens receberam também uma pontuação de acordo, né, com o alfa de Comba calculado pelo instrumento. Porém, somente o item mapas aqui apresentou um aumento se ele fosse deletado. Então, a gente nota que todos os itens apresentados índices ok, exceto o item mapas, devido àquela questão da representatividade desse item no nosso conjunto de dados. E aí, analisada a confiabilidade, vamos fazer também uma análise fatorial. Inicialmente, calculamos o índice KMO, que é um índice adequado para ver se é passível de ser realizada uma análise fatorial ou não. Então, tivemos um valor de 0,83, que é maior do que 0,5, e assim sendo, isso significa que é possível sim realizar essa análise fatorial. Então, a gente botamos um script plot, e aqui ele tem 3 pontos aqui acima dessa linha reta aqui, seria a linha vermelha. Isso indicaria que existiriam, então, 3 fatores. Só que lá, na nossa rúbrica, a gente definiu 2 questões, duas subdimensões. Então, isso seria uma coisa que não estaria tão consistente. Então, para verificar isso, simplesmente teria 3 fatores, nós rodamos uma análise fatorial. E aí, aqui tem os resultados da nossa análise fatorial para 3 fatores. Então, como interpretar isso? A ideia é olhar os valores com base em alguns limites. Então, por exemplo, se o item tiver um valor acima de 0,55, a gente adotou este valor como sendo um carregamento bom do item para aquele fator, então o item ele está mais agrupado com aquele fator. Por exemplo, que a maioria dos itens, até o item 11, aliás, todos, a maioria dos itens até o item 11, eles ficaram com um carregamento maior para o fator 3. Porém, alguns outros itens ficaram com um carregamento maior no fator 1. Note que no fator 2 nós não temos nenhum item carregado acima de 0,55 e nem sequer de 0,45, que seria o valor aceitável. Então, nós fizemos essa figurinha aqui, que basicamente resume esses resultados aqui. Então, por exemplo, isso, conforme nós definimos lá com base no framework do CSA, a gente tem aqui corretamente, né, o item esses itens aqui eles estariam mais relacionados
ao conceito de algoritmos de programação. E já estes itens aqui, que foram agrupados no fator 1, eles então estariam mais relacionados aos conceitos de aplicativos móveis, conforme feito no Open. Algumas coisas aqui que cabem destacar, a gente notou que o item 15, que a gente havia definido lá como sendo um conceito de construção móvel com base no Open, ele ficou aqui agrupado no fator de algoritmos de programação. Isso porque, se a gente olha lá na definição da rúbrica, a gente vê que tem uma palavrinha-chave aqui, que é os aplicativos, a tela do aplicativo, ela muda programaticamente. Então, para uma tela mudar de forma programática, a gente precisa utilizar vários conceitos de algoritmos de programação. E por isso, como a gente utiliza vários conceitos de algoritmos de programação, tal como definidos no framework, este item acabou ficando mais próximo aqui do conceito do fator, né, de algoritmos de programação final e não dos conceitos de aplicativo móvel. Então, como resultado, nós criamos uma rúbrica e automática desse rúbrica por meio de uma ferramenta. Esta ferramenta ela foi avaliada e os indicativos mostram que é uma ferramenta válida. Claro, ela está alinhada ao framework do CSCF, então, para usar com base em outras diretrizes, é preciso uma análise um pouco mais cuidadosa. Como o trabalho futuro, a gente colocou para avaliar essa rúbrica contendo alguns projetos mais recentes, agora a gente já está em 2020, na época a gente fez isso com aplicativos que estavam lá na galeria em 2018, e também seria interessante avaliar outras habilidades importantes para o século XXI, muito utilizada, né, em testes como PISA, como Enem, é a teoria da resposta livre. Então, também seria interessante criar uma escala de avaliação com interpretação pedagógica do pensamento computacional, podendo utilizar esta rúbrica para avaliar aplicativos criados por atendentes no contexto da educação básica. E então seria isso. Dúvidas, comentários? Joia, Natália. Excelente apresentação. Vamos lá, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, por favor, fiquem à vontade, abram seu microfone. Enquanto o pessoal se anima, né, para fazer uma pergunta, deixa eu fazer a primeira pergunta sobre a avaliação do artigo, né? Uma das coisas que a gente está bem interessado é como esses eventos têm avaliado nossos artigos, né? Você pode falar um pouco, né, como foi a sua percepção, né, dos revisores sobre o seu trabalho? Então, eu recebi uma avaliação que eu considerei assim bastante construtiva. Os pontos que eles apontaram, assim, normal, né, apontar pontos fracos e pontos fortes, mas os pontos que eles apontaram foi de forma assim bastante construtiva. E eu sou iniciante ainda na área de educação e computação. Eu ainda não tinha participado de eventos internacionais, essa foi a primeira vez que eu participei. E uma coisa que eu notei é que eles têm essa meta review. Eu nunca tinha recebido isso, eu achei bastante interessante. Então, além das revisões dos revisores, tem uma revisão das revisões, isso eu achei bastante interessante. Legal. E aí, pessoal? Temos 40 pessoas aqui, fiquem 37. Natália, eu vou fazer só uma pergunta que eu tinha anotado aqui, só uma dúvida. Os alunos, então, eles também têm acesso a esse score que é produzido pelo Codemaster, certo? Sim. Mas é o objetivo principal da ferramenta? Qual que seria o foco? Seria mais auxiliar o professor ou também oferecer um feedback para o aluno? Ou os dois? Os dois, as duas coisas. A ferramenta ela pode ser utilizada pelo aluno para realizar uma avaliação ali formativa enquanto ele está criando o aplicativo, ou também pelo professor. Tem um módulo para o professor lá na. Vocês têm planos de fazer uma. Talvez, então.
Não, perdão, é que não, eu tinha cortado, eu achei que você tinha terminado de falar, perdão. Então, Não, tem um módulo lá, tem um módulo para o professor, que o professor pode avaliar vários aplicativos ao mesmo tempo. Então, é as duas coisas. eu achei interessante que você falou que alguns alunos tentavam ganhar a faixa mais colorida, de acordo com a performance dele. Vocês têm alguma ideia de fazer uma análise qualitativa? Por exemplo, se os alunos estão talvez demasiadamente preocupados com essa recompensa extrínseca e não só com o programa, por exemplo, eu fiz um programa onde só um loop funciona, mas eu quero ganhar mais pontos, eu vou botar três, que às vezes nem tem muito sentido. Vocês têm algum plano de fazer alguma coisa desse tipo? Então, não foi feita uma avaliação desse tipo, foi feita só uma avaliação da interface, se ela era atrativa, né? Mas seria interessante fazer uma avaliação desse tipo, até porque isso a gente notou durante algumas aulas de aprendizagem que a gente fez, mas as aulas em si elas não eram para avaliar a ferramenta. A gente só utilizou a ferramenta para os alunos avaliar seus próprios aplicativos. Então, assim, a gente não fez uma avaliação desse tipo, mas seria interessante essa tua essa tua sugestão. A gente não fez, né? Não tinha plano disso, mas é uma boa ideia. Tá bom, obrigado. Aproveitando, boa tarde, Natália. Parabéns pela apresentação. Artigo muito interessante. Meu nome é Heitor. Aproveitando, então, com isso, o professor pode identificar alguma deficiência do aluno e aprofundar o conhecimento, aprofundar o aprendizado, ou aprimorar o aprendizado do aluno, nesse sentido, né? Não é isso? Uhum, sim. Agora, pensando um pouco mais, né? É um grupo de estudo, eu imagino que a gente pode discutir ideias. Eu achei interessante o framework lá, né, que você tem um objeto de estudo e alguns níveis, né, de avaliação. Não usou a variável, usou a variável Uhum, isso, né? A gente pode até uhum, trazer um pouco também para o aprendizado de máquina, né? Por exemplo, eu quero analisar as questões do ENAD. Se as questões do ENAD atendem aos critérios que é estabelecido. Eu posso também pensar no nível, abstraindo um pouco mais, né, saindo do código, pensando no objeto, a questão, e a questão sendo avaliada naqueles conceitos, né, aqueles conceitos que foram propostos pelo avaliador. A gente pode pensar dessa forma, utilizando linguagem natural, essas coisas. uhum. Esse framework que a gente se baseou é o conceito de algoritmo de programação, mas na verdade ele tem vários conceitos. Então a gente focou nesse de algoritmo de programação porque a gente queria realmente fazer isso extraindo do código criado pelo aluno. Mas se você for olhar, é possível também utilizar isso para as definições, né, em si, é possível utilizá-las com base em outros, vamos dizer assim, produtos, com base em outros artefatos criados pelos alunos. E só uma pergunta, na última pergunta, no slide 16, como é que o MAPS entrou no fator 1? Que eu não entendi. Então, esse item, ele é um item que, como eu mostrei para vocês, a gente tem muito poucos aplicativos que utilizam ele, porque ele era um recentemente adicionado ao Open Inventory. Então, a representatividade de aplicativos com mapas, ela ficou bem fraca. Então, coloca uma das razões que este item mapa ficou, junto com esse algoritmo de programação, é porque como não tem aplicativos suficientemente para este critério, a gente nem pode utilizar de fato esse resultado aqui, porque tal como as análises anteriores, a gente vê aqui que esse item já apresentava alguns problemas, como por exemplo na correlação item total, ele apresentou uma correlação bem abaixo, né, de 0,29, e além do mais ele aumenta o alfa de Cromba se ele for retirado. Mas, assim, isso não significa que o item, nesse caso, seja ruim. Mas significa que a nossa análise, como a gente sabe, né, que a gente tem pouquíssimos aplicativos
Ou seja, a gente tem 72 dentro de um universo de 88 mil, são muito poucos aplicativos para que esses estados, para este critério, especificamente para este critério, eles possam ser considerados, a gente possa utilizar eles de forma, vamos dizer assim, de forma certeira. Os demais não, os demais a gente nota que não tivemos problema, porém, este item especificamente, por isso a gente sugere que seja feita, né, uma nova avaliação contendo programas, projetos mais recentes lá do App Inventor para que ele seja avaliado de forma correta. Obrigado. Natália, Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Natália tem uma pergunta aqui de Ana Lisa, ela disse que não está podendo usar o microfone, então ela colocou no chat aqui. Uma curiosidade técnica. Você analisou como ficaria a sua análise fatorial com 2 fatores apenas ao invés de 3? Teria mais relação com os resultados? Sim, eu analisei também depois com 2, só para ter certeza, e apresentou um resultado semelhante ao dessa tabela, só que, claro, sem este fator aqui. Eu até tenho um slide extra também com um fator que a gente analisou depois, para verificar, porque assim, a gente está avaliando essencialmente algoritmos de programação, claro, relacionados às práticas de pensamento computacional. E aí, dentro disso, a gente subdividiu em algoritmos de programação geral, né, que esses conceitos teriam em todos os ambientes de programação baseados em blocos, e algoritmos de programação móvel, que seriam componentes que seriam especificamente do App Inventor. Então, mas no geral, essa rúbrica, esse instrumento, ele estaria avaliando essencialmente uma coisa só. E aí a gente avaliou, novamente a gente teve lá um problema, mas os demais critérios, eles apresentaram resultados bons. Bom, se para dois fatores ficou uma tabela parecida com essa. Muito parecida, só que aí a gente não tinha, no caso, o fator 2 aqui, que de fato nenhum item ele carregou um valor aceitável. Legal. Mais perguntas, gente? Natália, eu não sei se tem relevância para a sua proposta, mas assim, você acha que seria legal comparar a avaliação proposta pela sua rubrica automática, né? Com, por exemplo, a avaliação feita por professores que utilizassem essa rubrica de maneira manual e comparasse a avaliação feita por especialistas e a avaliação feita pela sua rubrica? Sim. Acho que seria muito interessante fazer isso. Inclusive, tem uns trabalhos correlatos, eu não sei se vocês já ouviram falar do Dr. Scratch, que é um pessoal que também fez uma rubrica semelhante, só que para avaliar projetos criados com Scratch. E esse pessoal que fez essa rubrica, eles também fizeram uma avaliação desse tipo, só que a gente ainda não fez, né? É um trabalho que a gente inicialmente fez essa avaliação de validade, existem várias outras coisas que ainda podem ser feitas, e uma delas poderia ser essa aí. Joia. Parabéns pelo trabalho, tá, Natália? Obrigada. Natália, oi, aqui é a Ilha, tudo bom? Eu achei bem interessante esse comentário aí que foi feito agora. Quem fez foi Esdras, não foi? Porque a gente chegou a fazer uma avaliação há um tempo desse sobre a avaliação dos professores, e o que é que acontece? A gente percebia que a avaliação de código para os professores, até entre os professores, nem sempre corresponde, né? Então, eu acho que o que você fez, assim, teu trabalho, ele chamou muita atenção para a nossa prática docente, né? No sentido de que cada um de nós, né, como professores de computação, a gente deveria ter nossas rúbricas e nossos critérios muito bem definidos. E nem isso nós temos às vezes, né? E às vezes, assim, é difícil fazer isso, né? Eu acho que o teu trabalho é um sonho de consumo para qualquer professor de programação,
né? Porque se a gente pensar, se eu tivesse algo assim, seria excelente, e nem sempre a gente consegue ter. E principalmente, e também para os alunos, né? Porque você define bem esses critérios, os alunos ficam bem cientes desses critérios, os professores também. Então, eu achei assim, algo fantástico e eu achei muito interessante participar, porque nos faz também, como professores, pensar sobre esses critérios e esses níveis e como é que a gente pode fazer isso para qualquer projeto que a gente passa para os nossos alunos. Eu achei, assim, queria só fazer essa observação e te dar os parabéns também pelo trabalho. E, assim, já alertar que se for fazer essa comparação com o que os professores avaliariam, ter esse cuidado, né, de que realmente, a não ser que você dê uma rúbrica muito bem feita, é muito provável, né, que a avaliação entre professores seja bem diversa, né? Foi isso que a gente observou no estudo que a gente fez há um tempo. A gente até fez uma validação por professores antes de colocar essa rúbrica, né, antes de automatizar ela, a gente enviou para alguns professores especialistas, né, em computação, e aí a gente deixou um campo assim, para comentar, de várias vezes, mas eu acho que isso aqui é mais importante. Com base no que foi definido. Aí quando a gente mostrou, não, olha, esse foi baseado especificamente nesse framework, então não foi uma definição criada por nós nos baseamos numa definição da literatura, então aí depois que a gente apresentou todo esse arcabouço mais teórico, a gente notou que as coisas convergiram. Eu tenho uma curiosidade, Natália Roberta, de volta aqui, né? Você pode voltar para o gráfico de barras empilhadas que mostra os resultados, né, da avaliação? Uhum. Uma dúvida que a gente tem, né, quando a gente faz esse tipo de avaliação, né, na verdade, não com esse nível de granularidade que você fez, que é muito interessante, né, mas a gente já olhou, por exemplo, para projetos Scratch de nossos alunos em intervenções específicas que fizemos, né? E uma das coisas que a gente sempre pensa é quais são as affordances que essa ferramenta dá. Essa ferramenta, pelo fato de ela existir do jeito que ela existe, né? Do jeito que ela foi criada, o tipo de programa que ela permite fazer, ou então quando a gente está trabalhando com jogos, né? O tipo de programa que a gente faz quando a gente está fazendo jogos. Aí a gente fica se perguntando, né? Qual é a affordance que aquela ferramenta ou aquela, sei lá, aquele tipo de programa, né, um jogo permite que o aluno aprenda, né, dentre esses conceitos que você levantou aí, né? E aí eu ia te fazer essa pergunta, vocês chegaram a pensar sobre isso, né? Quais são as affordances que o App Inventor dá ao aluno? Ele dá mais um tipo do que outro? Então, a gente notou, a gente até havia feito uma comparação tive um pessoal de uma universidade que eu não me recordo o nome agora, ele tinha feito uma análise em larga escala de projetos Scratch. Como a gente tinha esse dataset, a gente também fez uma análise em larga escala desse projeto e comparou. Então, qual seria o uso de eventos, qual seria o uso de loops, desses conceitos, né, para comparar. Beleza, se você utiliza a Inventor, então será que você usa mais tal conceito ou será que você usa menos tal conceito? A gente notou, até na prática mesmo, que o conceito de eventos, como a Inventor é um ambiente de programação que ele é orientado a eventos, existem muitos, vamos dizer assim, processos que você não precisa utilizar laços para programar uma função qualquer. Então, o aluno, ao invés dele ir lá para o conceito de laços no App Inventor, ele usa o conceito de eventos, claro, tem ali uma ideia toda teórica dos eventos, como que eles acontecem no App Inventor, mas a gente notou que loops, laços, no App Inventor eles ficam um pouco de lado, porque nem sempre eles são úteis, vamos dizer assim, no App Inventor, porque existem muitas coisas que programaticamente você consegue definir com vários eventos, coisas que se repetem, e não precisa usar laços. Então, essa seria uma coisa interessante. Por exemplo, se você utilizar o App Inventor para ensinar laços, não sei se é uma boa ideia, porque é aquela coisa, né? Você vai obrigar o aluno a utilizar um laço onde facilmente uma coisa poderia ser resolvida com um comando de eventos no App Inventor, e aí pode até ter
ter um resultado ruim, né? Ou não querer utilizar esse conceito se ele viu que o outro faz mais sentido. Claro, isso depende de ferramenta por ferramenta. E no Scratch a gente nota que também são muito utilizados, né? Aqueles lá que tem aquele comando sempre, muitos projetos é utilizado isso porque realmente faz sentido e precisa. Mas já no App Inventor nem sempre você precisa desse conceito. Claro, isso eu estou dando só um exemplo, né, de dois aqui conceitos, mas existem outros que é interessante essa questão que você levantou. Tá muito legal. Ainda nessa mesma linha, eu fiquei assim, embora que você tenha feito tudo em cima do CSTA e faz todo sentido, né? Você definir os conceitos em cima do que é trabalhado lá. Mas como o App Inventor é um ambiente orientado a objeto, eu senti essa falta aí da classe do objeto aí como um conceito importante, né? Porque imagino que todo mundo utiliza, né? Então, a gente se baseou principalmente no CSA e também em alguns trabalhos da literatura. A gente notou que também já existia uma ROM especificamente para App Inventor, que era para a versão do App Inventor Class, então ela não dava para ser utilizada com o App Inventor atual que a gente utiliza. E a gente se baseou bastante nesse trabalho. Tem referência lá no artigo, se alguém depois tiver interesse para olhar com mais detalhes. E eles colocavam assim, baseado mais nos componentes do App Inventor em si, ao invés do paradigma de programação. Então, a gente foi também nessa linha, né? Então, como você disse, essa parte assim, da programação orientada a objetos, realmente a gente não abordou aqui, mas abordamos mais componentes específicos do App Inventor que fazem presente em vários aplicativos criados. Ok, certo. Pessoal, a gente ainda tem mais 10 minutos aí, fiquem à vontade para mais perguntas e sugestões também, né? Sugestões de trabalhos o que vocês acham que pode ser feito se vocês tivessem em mãos essa ferramenta, aliás, que já está disponível, né? Uhum. E o Rodrigo tá comentando aqui também que a gente tem que pensar também quem é a próxima apresentação, né? Eu tinha até convidado a Annalise para ela fazer a próxima, mas ela disse que essa semana que vem ela não pode, né? Ela está à disposição para outra semana, então ela tem o artigo do SIGS que ela apresentou, que também, né, trabalha com análise fatorial das provas do Bebras. E eu acho que a gente pode fazer isso daqui a 2 semanas, né? Mas aí, eu acho que está aí aberto, né? Também, né, para a gente conversar sobre isso. Rodrigo tem sugestões, Esdras, outras pessoas têm sugestões. Eu saio catando aqui a minha planilha, vou voltar aqui e passar para vocês, né? Tem aqui a planilha dos pesquisadores em computação que a gente levantou, eu adoro esses resultados, né? E ao mesmo tempo, ali tem, né, alguns dos trabalhos que as pessoas publicarem aí. Não sei se tem algumas pessoas que estão aqui que poderiam apresentar, né? Eu conheço alguns do FIE, né? Mas nosso foco agora tá mais pro SIGS e o ICE, né? Né, Roberto? Eu acho que sim, né? Mas não impede da gente ver também, né? Não ficar exclusivamente nesses eventos da ACM, né? Mas se tiver alguém com disposição de seguir essa linha e apresentar na semana que vem, eu acho que é joia também, né? Gente, só uma coisa. A gente combinou de fechar só no SIG, no CSE e no SIS? Combinamos isso? Eu acho que a gente fechou nesse primeiro momento, né? Mas não que esse espaço fosse preso a esses eventos, entende? É porque a gente estava com aquela demanda de meio de entender um pouco, né, o que é que faz com que um artigo seja julgado
positivamente para o evento, entende? Tanto que uma das primeiras perguntas que o Roberto faz é essa, né? Como foi o critério de avaliação, como é que você recebeu, tudo. Né? Mas não é a única frente, né? O ideal também é que não seja. Não, é porque eu particularmente quero muito ver os trabalhos ligados ao SIG-CSE. Por exemplo, essa semana vocês sabem que a gente está no Educom, né? O I3E Educom. Uhum. Sim. Então, para quem faz parte do I3E Educom, essa semana é de matar, porque está acordando 5 da manhã para conseguir acompanhar o congresso que está sendo em Portugal. Quando a gente acabar o Educom, tiver alguma coisa para mostrar semana que vem também podia ser. Eu acho que mais importante é manter a nossa regularidade e não fechar exatamente um ponto. Porque tem muita coisa legal. Eu Thalia, adorei teu trabalho. Muito, muito legal. Eu acho que a gente vai começar a descobrir muita coisa bonita, porque a gente está desconectado. Com certeza. É verdade. Nesse sentido, Aruque, você tem uma sugestão, né? Você gostaria de apresentar ou você quer sugerir alguém que trabalhou no Educom Gente, eu ou tô no FII para acordando 5 apresentar? da manhã por causa do Educom, eu faço parte do Educom. Mas eu digo, na semana que vem você ainda tá... Ah, você tá em outro evento, né? Uhum. Se eu sobreviver essa semana, eu tô felizona. Acaba amanhã, eu tô contando as horas. Tá, joia. Alguém Porque que tá aqui conosco? O SIG-CSE, ele foi o evento, foi cancelado, inclusive, né? Por causa do coronavírus. Ele foi cancelado desse ano? Isso, as apresentações foram canceladas. Sim, Então, ele foi assim, cancelado um dia antes da minha apresentação. É muita emoção. Eu estava lá para apresentar. E aí a gente recebeu, assim, ia começar o evento de abertura e aí a gente recebeu a notícia na hora, assim. É porque eu lembro que no nosso grupo tem mais pessoas que iam para o SIG-CSE. Por isso que eu achei que era uma boa ideia de começar com ele. Mas, por exemplo, para mim que faço parte do I3E Educom, a gente teve que mudar para online muito rápido. Eu nunca vi uma coisa dessas. A gente teve que fazer mudanças. Então, assim, eu acho que todo mundo que está no grupo que apresenta o CSE seria bom apresentar, porque é uma oportunidade de a gente ver a apresentação. Porque ela nem sequer foi feita. Uhum. Quem mais ia apresentar no SIG-CSE, nosso grupo? Eu estou localizando aqui os artigos. Eu mandei o link para vocês. Eu acho que Ricardo Cacefo, não sei se ele está aí, ele teve artigos no SIG-CSE. Marco Aurélio. Falou, apresento sim. Afonso da PUC do Rio Grande do Sul. Tem o pessoal da PUC do Rio Grande do Sul que tem os trabalhos na área de ensino e aprendizagem de engenharia de software. Alguém fez, o Bosco fez uma sugestão ali. Deixa eu ver, porque... No chat. Bosco pode falar também, se puder, né? A não ser que você esteja com uma limitação do... Um artigo no FII sobre o ensino de IA na graduação. Quer falar, por favor? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bosco. Eu sou amigo do Esdras, né? Do IME, eu fiz doutorado lá no Instituto de Matemática e Estatística da USP. O Esdras aqui sugeriu apresentar o trabalho da tese do FII. Bom, atualmente estou com uma pesquisa lá onde eu trabalho, sou professor lá do Senac, sou responsável pelo grupo de pesquisa de tecnologia aplicada, e aí, dentre as pesquisas que eu tenho, né, é o uso de jogos. Também estou pesquisando sobre algumas metodologias para ensinar ou melhorar o ensino de inteligência artificial, programação. E aí eu cheguei a submeter um artigo para o FIA de 2020, né? Só que por conta do coronavírus ainda não teve a resposta de aceitação. Mas aí, no caso, eu acho que esse artigo do FIA eu posso apresentar aqui, depois que sair o resultado. E aí, eu não sei se faz sentido para o grupo aqui eu apresentar meu trabalho de doutorado, que foi sobre o uso de jogos, no caso, jogos comerciais, né, para ensinar matemática, né, que teve resultado, teve uma repercussão muito positiva. E aí, eu gostei, vocês acharem da matemática, eu sou meio híbrida. Vocês que sabem. Eu ficaria muito feliz de apresentar o trabalho para vocês. Para semana que vem,
Sim, eu posso. Pode ser semana que vem. Tive a oportunidade de ficar 2 anos numa escola pública em Cotia, usando jogos de celular para ensinar matemática. E aí é legal porque eu tive a oportunidade de ficar numa escola pública numa situação bem crítica, né? E os resultados que a gente teve lá foram bem interessantes. Por mim, eu acho incrível, porque eu sou meio híbrida, matemática, computação e engenharia mecânica, e aí a gente junta a computação com matemática. E tem um contexto de escola pública, né? Tem a questão de equipamento, é um contexto bem diferenciado. Isso. Olha, Bosco, embora tenha muita gente querendo tentar, que a gente está vendo a briga no grupo, está dando até briga, acho que o pessoal aceita você apresentar semana que vem, apesar da briga aqui. Não, vocês que sabem, eu cheguei aqui, tô chegando depois, eu não quero atropelar ninguém, Tem nem briga causar nenhum não, problema. Haruki. Tem briga nenhuma. Eu tô olhando aqui no chat e não vi nada. Então, vendo a briga, gente, todo mundo falando que apresentar semana que vem. Acho que eu tava falando de briga para animar mais gente para entrar nesse negócio. É bom. Vamos lá, eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer a conversa interdisciplinar também, embora o foco da gente seja educação e computação. Eu acho que a gente tem que aprender também com quem faz, por exemplo, a educação matemática, né? E sem querer tomar o foco da turma, né? Da informática na educação, que não é o nosso foco principal, mas eu acho que não vejo mal da gente. Mas assim, né? Tipo, se vocês me permitem, né? A reflexão, eu dou aula no cursos, principalmente nos cursos de desenvolvimento de jogos, né? Que lá no SENAC a gente tem graduação em desenvolvimento de jogos, e que é o tecnólogo, e tem um bacharel. Apesar de ser de desenvolvimento de jogos, o nosso foco é a programação. Então, ele é bem parecido, né, em alguns aspectos, com ciências da computação. E aí, o que acontece? Tanto na ciência da computação, mas principalmente nos cursos de jogos, que são cursos que eu dou aula. Muito problema que a gente tem é porque o aluno não tem a capacidade de abstrair, e o aluno ele não tem uma base mínima. Para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, no SENAC, né, que é uma universidade particular, bem conceituada, os alunos que chegam no ensino médio, eles às vezes não sabem dividir, entendeu? Então, é bem crítica. Então, assim, eu acredito que um problema que a gente tem, que eu acredito que seja no Brasil todo, é a questão da matemática, né? Então, o que eu vejo que a gente procura fazer no SENAC? A gente procura criar monitoria ou uma série de atividades para ajudar os alunos a entender a matemática básica, para que eles consigam entender a matemática no nível de graduação, para que seja possível eles, de repente, entenderem conceitos de computação um pouco mais abstratos, um pouco mais avançados, né? Estrutura de dados, algoritmos e assim por diante. Legal, acho que tem muito a ver. Vocês já ouviram falar do Action Fractions, que é um currículo lá de Chicago e dos Estados Unidos? Eles trabalham exatamente a aprendizagem de programação, mas integrado com a aprendizagem de matemática. E eu acho que vale a pena, né? Discutir coisas desse tipo, né? Eu tenho alguns artigos que tratam sobre a alta reprovação de alunos no cálculo. E a gente chegou a alguns resultados de que o problema não é a questão do cálculo 1. É a questão do aluno entrar na instituição sem saber uma matemática básica. E como eu dou aula tanto de matemática, programação, eu dou aula de programação, cálculo, eu vejo uma diferença gritante. É 1 milhão de vezes mais fácil dar aula de de programação 1, linguagem C, Java, tanto faz, é 1 milhão de vezes mais fácil do que dar aula de cálculo. Cálculo 1. Quem já deu aula dos dois sabe que é uma coisa assim absurda. Tá me ouvindo, gente? Tudo bem? Gente? Tamo! Oi! Tamo sim! Hackearam o computador. A Biane veio passear aqui, o rapazinho. Mas a falta de base que o aluno vai ter, porque assim, programação 1, onde eu dou aula, normalmente dou aula de programação 2, Java, mas a gente muitos anos de programação 1, linguagem C, até Pascal antigamente. A falta de base que o aluno traz da matemática vai ter
um problema muito sério para ele aprender física. Assim, todo o resto que ele deveria aprender, e até a lógica de programação, ela está sofrendo impacto forte por falta dessa base matemática. As coisas não são separadinhas, não são em caixinha. Sim, sim. Então, Deixa eu- vejo que, de deixa eu- repente... Tá. Deixa eu só sugerir, eu quero te pedir, Bosco, que manda pra gente, né, o nome completo e o link, né, da publicação Já mandei aqui. e a gente pode, manda por e-mail pra gente e Ah, tá bom, tá bom. para eu poder fazer a gente poder fazer a disseminação, né, da informação. E o horário pode ser o mesmo, né? Acho que a gente vai manter esse, né? Quarta-feira, 15 horas. Tá bom. Acho que todos podem, né? E assim, eu só quero que a gente tenha cuidado. Eu gosto muito dessa interseção e participo dessa interseção, mas a gente precisa ter um cuidado grande, porque existe uma comunidade, né, de informática na educação, e um dos motivos da criação desse grupo é mostrar que existe a pesquisa na área de educação em computação específica, né? Isso. Então, apesar das coisas estarem extremamente interligadas e a gente ter que discutir essas coisas, ela não pode ser o nosso foco principal de discussão, certo? Porque senão não tem o sentido da existência do grupo de educação em computação. Mas, eu acho que ela deve existir, ela deve acontecer né, eu acho que assim, de tempos em tempos a gente pode ter apresentações nessa linha. Eu só não gostaria que ela fosse o foco principal, porque isso vai gerar um constrangimento da gente junto com o resto da comunidade da SBC, certo? Então, pensem nesse aspecto. Foi tudo que eu estava pensando, sabe, Roberto? Porque eu pensei exatamente isso que você está dizendo agora. Se a gente colocar uma chamada de um artigo que é na área de informática e educação, né, que é a área mais geral, aí o pessoal pode dizer, mas isso aqui não é da outra área. Mas, assim, eu acho que o que pode fazer, assim, é na chamada tentar chamar a atenção justamente para isso, que a gente tem muitas lições a aprender, né, para o ensino de computação, com experiência no ensino de matemática também, sabe? Eu acho que é válido. E a computação é super ligada à matemática. Inclusive, até pensando no trabalho até de Natália, né? Eu estava vendo que ela focou na questão, assim, em projetos eu vi que eram bem variados, mas se a gente pensar, e se fossem projetos só focados em aplicativos relacionados à matemática, né? Talvez tivessem também mais o uso de loops, mais aqueles outros recursos de programação que iriam acontecer, né? Eu estava agora tentando juntar as coisas, né? Que realmente eu acho que a gente tem que juntar, a gente tem que também procurar o que vem já da educação matemática. Eu acho que muita coisa de lá pode ajudar também a gente, sabe? Com certeza. Bom, gente, a gente está encerrando, né? Porque nosso plano é a gente manter essas apresentações, essas discussões curtas, né, em torno de 1 hora, né? Para a gente fazer com que as pessoas tenham sempre vontade de vir, porque sabe que vai ser um papo bacana e, ao mesmo tempo, não vai tomar a tarde inteira, né? Se alguém tiver alguma coisa para encerrar, fiquem à vontade, a gente tem mais 2 minutos, e senão a gente vai encerrando por aqui. Eu só quero dar parabéns para a Natália, eu acho que foi uma ótima palestra. Idem aqui, parabéns, Natália. Só avisar o pessoal, né? Quem não está ainda, a gente criou da semana passada para cá, né? A gente criou um perfil lá no Facebook, um perfil no Insta e colocou a última apresentação, né? Foi do Rodrigo, colocou no canal do YouTube lá. E possivelmente essa apresentação de hoje, né? Também deverá estar lá, né? Então, assim, sigam lá que a gente também deve estar anunciando também as próximas lives também pelos canais, tá já? Gente, só uma coisa. Eu acho que é bom a gente pensar também quem é o apresentador da outra semana. Já deixar alguma coisa já engatilhada, uma certa e uma já quase no ponto para outra. É a Ana Liz. da Ana Liz, tá outra. ótimo. Mas eu concordo, Aruki, concordo. Eu acho também que, nesse sentido que a Aruki está levantando, se alguém tiver sugestões, né, de apresentações que gostaria de fazer ou que gostariam de indicar alguma pessoa que acha que é bem interessante o trabalho, né, para esse contexto do grupo, especialmente. Perdi a conexão, gente? Acho que cortou. Oi, aqui cortou o áudio dele. Agora estão me ouvindo ou não? Voltou. Voltou. Não, eu estava dizendo que a gente
que é interessante que pessoas que tenham interesse em apresentar, converse com a Esdras, converse com o Rodrigo, converse comigo, deem as sugestões, mostrem, mesmo que a pessoa não queira apresentar, ela pode sugerir nome de outras pessoas também, porque acho que conhece, sabe que tem trabalhos interessantes a serem discutidos aqui, fiquem à vontade. Então, gente, pelo silêncio, acho que é nossa hora, né? É isso, Muito pessoal. obrigado. Obrigado aí. Parabéns de novo. E até mais.